O Senhor diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que fazem. Os espinheiros não dão uva e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá bom fruto, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore que não presta não pode dar fruta boa. Toda árvore que não dá fruta boa é cortada e lançada no fogo. Versículo 20. Portanto, conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, todo aquele que pratica o mal. Você acha que essa mensagem de Mateus 7 é uma mensagem desse Cristo pós-moderno que a gente escuta hoje em dia? Um Cristo do que, se você se sente bem, então tá bom. Um Cristo que faça o que você achar melhor. Um Cristo, uma religião e um Deus que olha e fala: bom, você vive essa vida de pecado, sem vergonha e meia boca, mas na verdade fazer o quê? A vida é difícil mesmo, então paciência, vai para o céu de qualquer forma. Você acha que essa mensagem é desse Deus? Nós somos apresentados a um Deus que falou o seguinte: existem apenas dois caminhos. Uma porta larga e uma porta estreita. Não é uma questão do ponto de vista. Não tem aquela porta meio do caminho para a pessoa interpretar como quer. É uma mensagem clara de porta estreita e porta larga. E apesar de existirem duas portas, só uma leva ao céu. E a nossa sociedade tem feito a gente crer num monte de bobeira por aí. E uma das piores crenças que a gente tem hoje em dia é: faça aquilo que você crê. Se você crê que Deus é assim, então siga. Quantas vezes eu ouvi: ah, mas essa é a sua visão de Deus, essa não é a minha. E por acaso interessa a sua visão de Deus e a minha visão de Deus? Você acha que interessa? Não interessa o que eu penso de Deus, interessa o que Deus é. E é aí onde a gente vai ter que alinhar a nossa vida rápido. Se quisermos verdadeiramente viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Por que a gente não sabe o que João 10,10 quer dizer? Por que a gente não sabe o que significa vida abundante? Por que ainda que a gente escute a mensagem vida abundante, a gente não viva? Porque na verdade temos vivido um Deus de acordo com a nossa concepção. Hoje em dia, as pessoas têm um evangelho na mente muito confuso, porque todo mundo fala o que quer, porque cada um apresenta um Deus que quer, e o Deus do século 21, ele se enquadrou à necessidade das pessoas da época. Mas eu vou te dizer, pode ter enquadrado na mente das pessoas, mas Deus não mudou. Jesus falou o seguinte: olha, entra pela porta estreita, porque a porta do mundo é larga. E todo mundo está indo para lá. Sabe qual é o mundo? Ah, o mundo mau. Ah, o mundo, quando fala, são as pessoas que fazem maldade. Sabe o que é mundo? É esse mundo intelectualizado que a gente tem hoje. Um mundo de pessoas polidas. Um mundo de pessoas que são formadas em universidades, pessoas com alto nível de conhecimento, um mundo de pessoas
Deus. É essa a porta larga. É a porta que faz com que nós peguemos as nossas vidas, as 24 horas do dia que Deus nos deu, e usemos 25 para Ele. Temos que nos preocupar para parecer com Ele. Temos que nos preocupar para esforçar ao máximo para a nossa aparência estar igual a deles. Nos esforçamos ao máximo para alcançar o nível intelectual deles. Nos esforçamos ao máximo para aprender toda a tecnologia que o mundo oferece. Afinal, quem quer ficar para trás? A gente não quer. Nós queremos estar nas universidades que o mundo falou que é boa. Nós queremos estar nos locais que o mundo fala que é bom. Esse mesmo mundo civilizado, que eu ouvi dizer essa semana, que mata 4.000 bebês por dia em clínicas de aborto legalizadas. São países civilizados. Aonde entrou a civilização. Aonde há grandes universidades que o mundo todo quer ir para lá para estudar. Eles mesmos fazem leis para matar. São os mesmos que a gente se espelha e quer ficar igual. Todo mundo quer se parecer com aquele mundo que incentiva todo tipo de delinquência. Num mundo onde meninos de 12, 13, 14 anos não sabem o que é respeito. Não se respeita mais nada e ninguém. Só se respeita uma autoridade se ela falar aquilo que você concorda. Por quê? Porque são ensinados desde pequeno a discordar do pai e da mãe se der uma palmada neles. São incentivados nas mesmas escolas que nós passamos muito tempo e gastamos todo o nosso dinheiro para colocar os filhos lá. Esse mundo que ensina lá na escola, se seu pai falar não para você, você não deixa barato não. Filhos que acham lindo dizer que o pai e a mãe não tem nada a ver com a vida deles. Meninos de 12, 13, 14 anos que não sabem quanto custa um celular, mas gostam de mostrar para as pessoas o que tem. E quando chega em casa, aperta o pai e a mãe para dar, e o pai e a mãe faz o quê? É verdade, eu tenho que dar, porque meu filho vai ficar sem, tadinho, vai ficar diferente de todo mundo. E isso, para quando tiver 16 anos, dá na sua cara, porque você não pode colocar ele na universidade, porque não comprou o carro que ele queria, porque não fez o que ele queria. Olha, o mundo civilizado, que nós nos esforçamos para fazer parte dele, que nós nos esforçamos para estar nele, e que tem roubado tanto o nosso tempo, que faz com que cada vez menos a gente pense aonde vai passar a eternidade. Nós olhamos para as crianças e a gente quer dar um bom estudo para eles, para a hora que eles tiverem uma boa idade, poder estudar, poder ter um estudo melhor, poder ter uma casa, afinal, dar estudo é tudo que eles precisam. Só que são esses mesmos que não são ensinados que Jesus Cristo é o Senhor, que não são ensinados a amar e respeitar a Deus. E essa mesma sociedade que nós nos esforçamos para estar nela, é a mesma que a gente sofre quando está lá. Ou é fácil competir com eles? Não é. Só que a gente quer estar dentro deles. É a porta larga. É a porta ampla. Ela é bonita. Ela é bem educada. Ela é polida. Ela fala várias línguas. Ela entende de todos os assuntos. Ela está a par do que acontece no mundo. Mas ela é a mesma que morre e vai passar a eternidade sem Deus. Mas não dá tempo de pensar em eternidade. Amanhã tem que acordar cedo. E é bom que a mensagem não acabe tarde. Porque amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. A gente não quer parar para pensar aonde vamos passar a nossa eternidade. Sabe por quê? Porque não temos sido ensinados que isso é importante. O importante é parecer com o mundo.
O importante é ter alguma coisa para mostrar para as pessoas que nós temos. Quantas vezes você e eu nos sentimos mal quando alguém pergunta e a gente fala que a gente crê em Deus? Oh, não faço isso não. Por quê? Porque a palavra de Deus me fala para não fazer. A gente tem vergonha. Por quê? Porque fomos ensinados que ser desobedientes, que não respeitar a autoridade, que ser dono do nosso nariz, que fazer o que a gente pensa é bonito. Agora, deixar de fazer algumas coisas por causa da palavra de Deus, nós fomos ensinados que isso é careta, a gente não quer isso pra gente. E a gente tem passado isso pra frente. Essa é a porta larga, que não impede as pessoas de irem para a igreja, que às vezes até permite que elas vão para a igreja, mas não muda a vida. O evangelho louco que é apresentado hoje em dia, que lota igrejas, que lota estádios, que lota os locais, de um monte de gente que vai ficar lá enchendo alguns locais, enchendo alguns estádios, porém, esvaziando o céu. Porque o Deus pós-moderno que tem sido apresentado é um Deus que a pessoa faz o que quer, mas se vai para a igreja, vai para o céu. Em casa, não tem problema o jeito que é. Se foi no culto domingo, não tem problema. O que é isso, irmão? O que a gente está fazendo? Pessoal, se hoje fosse o grande dia do trono branco, que todo mundo vai estar diante, o que a gente ia falar para Deus? Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens. Sabe quem são os falsos profetas? Um monte de ministro que tem por aí. Qual é seu gosto de ministro? Que fala alto? Tem. Tem um que fala baixo? Tem. Tem aquele que fala um monte de palavras diferentes? Tem. Tem aquele que não fala muito? Também tem. Tem aquele que vai falar para você, pode ficar do jeito que está, contanto que venha para a igreja, está bom? Tem também. São os lobos que vão entrar para amortecer a consciência das pessoas, porque eu vou dizer, ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ouvir, está errado. E ninguém gosta de ter que falar para alguém que está errado e ouvir do outro lado a pessoa rebater para você. Então, é melhor falar que está tudo bem, é melhor dizer tudo tranquilo, é muito mais fácil você ter um local cheio de gente que não está dando problema, porque está vivendo a vidinha que eles estão querendo viver, achando que vai para o céu, do que ter desgastes. Porque eu vou dizer, essa nossa sociedade da tecnologia, do conhecimento, da inteligência, ainda não conseguiu achar uma explicação para o interior do homem, para a alma do homem. Da onde vem tanta rebeldia? Da onde vem a ira? Da onde vem a revolta? De onde vem? Ontem tinha passando uma matéria no History de um antropólogo. E ele lá falando, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei meio assim, depois volto pro meu canal. Mas ele falando o seguinte, o antropólogo fulano de tal, lá americano, fazendo um estudo para descobrir da onde vem a raiva humana. E ele foi fazer um estudo aonde? Nos ancestrais deles. Foi aos nossos ancestrais, né, deles, e foi fazer um estudo com todos os tipos de macaco que tinha, para descobrir de qual deles veio a raiva humana. E na hora eu pensei, né, claro, inocência minha, eu falei, será que ninguém nunca pregou para ele? Era só ler a Bíblia e descobrir de onde vem, da natureza de pecado do ser humano. E ele lá estudando, ele falou do burino, falou do outro, achou uma só raça de macaco que não briga. Todos os outros ele deu explicação, aqui briga, luta por território e tal, e um deles só não. E ele querendo achar explicação nos macacos, ele estudou um monte de tempo para falar isso. Ele não foi uma pesquisa igual eu fiquei 5 minutos de matéria e mudei o canal, não. O cara estudou anos para descobrir uma coisa que não vai ter condição de descobrir na natureza humana.
carne, pecado dentro do ser humano. Toda a tecnologia, todo o intelectualismo, um monte de universidade, o homem vai e viaja para o espaço e não consegue resolver isso. Ninguém quer confrontar a gente, ainda mais nos dias de hoje. Porque você confrontar uma pessoa sem informação é fácil. Pega alguém que não tem uma grande informação, é fácil. Você fala para ele que está errado, ele fala, tá bom, você sabe mais que eu. É simples. Agora vai confrontar você, que estudou um monte, que sabe um monte, que conhece um monte de coisa e que conhece a Bíblia. Eu penso que é fácil? É não. Porque você tem respostas, até bíblicas, para justificar o estilo de vida. Não que deixe de ser errado, mas tem. Não é fácil. E ninguém quer lidar com isso. É melhor mandar estudar. É melhor colocar um monte de coisa difícil para a pessoa responder. Deixar ela bem ocupada para não ter que lidar com gente, com a natureza humana e com a forma das pessoas serem. Porque isso é a coisa mais difícil que possa haver na face dessa terra. Mas Jesus não veio lidar com a gente de forma superficial. Ele não veio trazer uma mensagem bonitinha para a gente ficar feliz na hora que acaba o culto. O Senhor Jesus veio trazer uma mensagem de vida e morte. Ele veio cutucar o mais profundo do ser humano. Se fosse para ser superficial, deixava o mundo fazer isso, eles estão fazendo muito bem. Mas ele veio lidar com a gente, como a gente é. E querer falar para você, essa sua natureza não se domina com inteligência, não se domina com estudo, não se domina com dinheiro. Essa sua natureza apenas tem que ser morta pelo sangue de Cristo. Por isso, se entregue a Ele. Por quê? Porque essa sua natureza, se não estiver na cruz, vai te levar para o inferno. Preste bem atenção. Natureza domada não leva ninguém para o céu. O fato de você aprender a controlar algumas coisas da sua natureza não quer dizer que ela não morreu. E não quer dizer de jeito nenhum que vai levar para o céu. Tem que morrer. Tem que nascer de novo. Tem que matar a natureza. Agora o nosso mundo está cheio de falsos mestres, de falsos profetas, de pessoas que gostam de falar o que o povo quer ouvir, mas não está levando ninguém ao céu. É noite de questionarmos a nossa salvação. É noite de questionarmos o nosso cristianismo. É noite de questionarmos a nossa religião. É noite de nós perguntarmos, meu Deus, será que eu estou amortecendo a minha consciência com uma palavra falsa, mas eu não estou indo para o céu? Versículo 16. Olha, vocês conhecerão pelo que eles fazem. Você vai conhecer um falso profeta. Você vai conhecer um falso crente. Porque esse texto não fala apenas sobre os falsos profetas. Fala daquelas falsas confissões de Cristo. Pessoas que professam a fé em Deus e têm uma vida completamente contrária àquilo que professam. Como é que fica? Ele falou assim, que você vai conhecer pelos frutos. Ninguém, ouça bem o que eu vou falar, ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém vai ser salvo pelo que faz. Ninguém vai ser salvo porque foi certinho. A nossa salvação vem pela entrega em Cristo Jesus. Agora uma coisa muito séria. A nossa entrega a Cristo Jesus muda a nossa vida. Não há condição de dizermos, eu entreguei a minha vida para Cristo e continuo fazendo a mesma coisa que fazia antes. Isso não é entrega. Os falsos profetas são conhecidos pelos frutos. Os falsos cristãos também. Ainda que lotem igrejas, ainda que preguem, ainda que cantem, ainda que tenham muitos seguidores, se não houver fruto, não há salvação e não dá para esconder. O Senhor disse, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Porque espinheiro não dá suco de uva. Por quê? Porque abrolho não dá figo. É a mesma coisa, a árvore má não dá bom fruto. Não dá para a nossa natureza carnal produzir o que é bom. Tudo que é bom na nossa vida
aprender a entender isso logo. E colocar a nossa vida diante de Deus e falar, meu Deus, será que eu estou sendo crente mesmo? Porque essa semana eu perguntei para mim. Eu falei, ei, será? Será que eu não posso correr o risco, como o apóstolo Paulo falou, de levar muitos e eu mesmo me perder? É hora de nós olharmos para os frutos da nossa vida, colocar diante da gente e falar, ai, será que eu estou tão confiada, que eu estou melhor que a maioria e estou me perdendo? Pelo fruto da vida é que nós vamos saber. Porque senão, a gente está se enganando. E você sabe qual é o nosso patamar de engano? Meia dúzia de atrapalhado por aí, que prega bobeira, tem um monte de seguidor, e a gente acha legal e começa a seguir também. O cara fala isso, tem 500 mil pessoas ao redor, eu vou fazer igual. Vai acontecer. O Senhor Jesus já havia profetizado que isso ia acontecer. Não se assuste, não tem nada novo. É a mesma coisa, ele falou que ia acontecer. E aí veio, um negócio de psicologia, de psicanálise, e essa coisa errada toda. E sabe o que eles fizeram com o pecado? Falou que não era pecado. Falou, na verdade, você é assim por causa do seu pai. Você é assim por causa da sua família. Você é assim porque, na verdade, você não teve uma estrutura familiar capaz de te deixar melhor. Então, nós colocamos a culpa da nossa vida frouxa na nossa geração. Senhor, eu sou assim, mas na verdade é o meio que me faz assim. Eu sou assim por causa do meu avô, sabe? Veio hereditário, Senhor. Veio da maldição do avô, que veio dos avós, e agora eu sou assim. É hereditária, Senhor. Vai fazer o quê? Não queria. Mas a culpa é de alguém. Pelo fruto, conhecemos as árvores. Será que nós não estamos aprendendo esse monte de coisa que o mundo está falando? E estamos justificando o nosso pecado por causa dos nossos antepassados e abrindo mão da Bíblia? Porque mesmo que nós tenhamos estudado todos eles, o que eu não fiz, mesmo que tenhamos estudado todas as teorias disso, daquilo outro, Deus não baseia a sua e a minha vida pela teoria deles. O Senhor baseia a nossa vida pela palavra. E eu posso viver esse mundo, colocando aqui no peito, tenho um problema por causa da minha família, o Freud falou. Então eu não sou assim porque eu quero, foi meu pai que me fez assim. Ele era muito duro, sabe? Então é por isso que eu fiquei assim. É porque eu tive, sabe, os problemas lá na minha família, é por isso que eu fiquei assim. Tá bom? O mundo vai parar de confrontar você. O mundo vai ficar com dó de você. O mundo vai ficar com pena de você. E a gente vai viver confortável nessa terra com a plaquinha da psicanálise na nossa frente. Mas Deus vai continuar olhando para a gente através do sangue de Cristo e falando, não importa como eles foram, se você se entregar a mim, eu te faço novo. É sempre que vai ser assim. O mundo faz a gente, o meio faz a gente, mas será que o meio não está assim por causa das pessoas? Será que não são as pessoas que estão fazendo o meio? Será então que o problema não está no interior das pessoas e não na justificativa daquilo que é ao redor? Poxa! O que vale para a gente? O que a nossa vida cristã está valendo? Não dá para enganar por causa do fruto. Se a gente pegar uma arvorezinha e encapar ela, se nós formos lá e enfeitar com outro tipo de fruto, aquele fruto, por não ser da árvore, uma hora vai morrer. Alguém vai lá de perto pegar o fruto e vai ver, opa, tem alguma coisa estranha aqui? Isso aqui foi enfeitado. É o fruto que mostra que a árvore é. A gente já tem enfeita o nosso exterior. Nós nos enfeitamos com palavras de crente. Nós nos enfeitamos com versículos bíblicos. Nós nos enfeitamos com orações.
Só aquela que alguém chega perto para pegar um fruto, não encontra. E aí fala, rapaz, não encontrou. Por quê? Porque professa Cristo, mas não tem uma vida digna da profissão. Então não professou a Cristo. Eu aprendi algo essa semana, deixa eu ver se a gente acha aqui. Versículo 21. Não é toda pessoa que me diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Estudar de vez em quando é bom. Eu aprendi que o judeu e o escritor da língua hebraica, quando ele queria enfatizar algumas coisas, ele repetia a palavra. Por exemplo, para enfatizar que Deus é santo, a Bíblia fala que Deus é o quê? Santo, santo, santo. Então ele enfatiza algo que é importante, enfatiza repetindo a palavra. O Senhor Jesus falou aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Tem gente que nunca professou a Cristo uma vez em forma pública. Imagina, né? Mas o Senhor falou, ainda alguns que falam Senhor, Senhor, que enfatizam, que têm uma confissão aparentemente verdadeira de Cristo, mas nem todo que faz essa profissão vai entrar no céu. Agora a gente aprendeu que se a gente falou, eu aceito Jesus, eu vou para o céu. E acabou. Ou não aprendeu isso? E a gente pregou também. E passou para frente. E se a gente fez uma oração com alguém que aceitou Jesus, acabou. Vai para o céu. Agora ele falou assim, nem todo aquele que fala, Senhor, Senhor, nem todo aquele que confessa Jesus como Senhor vai entrar no reino de Deus. O versículo continua. Mas é aquele que obedece, que faz a vontade de Deus. É esse que pode ir para o céu. Professar Jesus é ótimo. A gente crê que abre uma porta para Deus entrar, mas não termina aí. A nossa profissão em Cristo Jesus tem que gerar frutos. Quais são os frutos que Deus quer? De acordo com Gálatas, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí? O Senhor vem buscar esses frutos. Está encontrando? Não, mas eu aceitei a Cristo. Aceitou a Cristo, mas não vive de forma que condiga com essa aceitação a Cristo. Pessoal, a gente não vai para o céu. Não vai. É mais do que isso. A gente precisa subir o nível. A gente precisa parar de brincar com Deus. A gente precisa parar de se enganar. Porque enganando a nós mesmos, é problema só para a gente, não engana Deus. Mas a gente não é o único que engana nós mesmos, não. Isso acontecia sempre. Versículo 22. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, pelo seu poder, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muito milagre. Então, eu direi claramente a essas pessoas, nunca te conheci, aparta-se de mim. Como é que funciona isso? Eu falei no Senhor, eu fui na sua igreja, eu frequentei a sua casa, tá bom. Eu orei pelas pessoas, tá bom. Eu até fiz uma oração, tá ótimo. Mas eu não te conheço. Porque vai muito além do que a gente fala, tem muito a ver com aquilo que a gente vive. E a nossa vida não depende do meio. Eu vou te dizer, se Noé estivesse esperando um meio favorável para ele ser crente, nem ele tinha ficado. Porque até onde eu entendo, a Bíblia diz em Gênesis 6, Deus viu Noé, homem justo e íntegro e bom, diante da presença de Deus. Só Noé. E pela bondade dele levou a família. Mas Deus viu Noé. E aí? Fala que você não fala, olha Deus, ia ser mais fácil eu perdoar, mas aquela pessoa pisa no meu pé todo dia. Pô Deus, tenha paciência, né? Ô Jesus, ia ser mais fácil ser crente se o mundo não fosse tão perverso, mas o mundo me aperta todo dia. Ei! Ia ser mais fácil. Mas aí não ia ser
te xingou, você xingou ele e acabou. E vai falar o quê? Você já viu quando você vai contar a história para alguém? Você fala assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa. Aquela pessoa me xingou. Falou mal de mim, tirou minha paciência, eu estava lá quieto no meu canto, mas aí, filho, eu não aguentei. Aí você sabe que eu não aguentei, xinguei ele mesmo. Mas na verdade você viu, eu estava quieto, eu estava lá. A pessoa veio, me provocou aí também, quer fazer o quê? A gente se justifica no erro do outro. Nós justificamos o nosso estilo de vida sempre querendo culpar alguém. A gente foi escolado no mundo, aprendemos bem. A gente tem aprendido isso todo dia. A gente tem aprendido que o problema não é nosso, é do governo. A gente tem aprendido que a questão não é que a gente trabalha mal, é que somos mal remunerados. Se fôssemos melhor remunerados, a gente ia ter mais ânimo para trabalhar. A gente sempre justifica o nosso estilo de vida em alguém. Eu fui trabalhar, não, o cara nem pagar direito não paga, você quer que eu faça o quê? Xinguei mesmo, na verdade, vai fazer o quê? Você não viu o que ele fez comigo? Nós aprendemos a fazer isso. É a porta larga, todo mundo está indo por ela. Mas um dia alguém parou na nossa frente e falou, ei, tem uma outra porta ali do lado. E a gente olhou para aquela porta estreita e falou, rapaz, não passo nela não. Mas por que a porta estreita, sendo que ali é largo e todo mundo está passando ali? A gente gosta de fazer o que está todo mundo fazendo. Nós gostamos de justificar o nosso estilo de vida por causa do outro. Mas Jesus falou, se a gente voltar ali em Mateus 5, ore pelos seus inimigos, perdoa quem te persegue, abençoa e não amaldiçoa, não fique irado. Opa, isso daqui ficou complicado. Ou é assim ou não é. Ou é assim, ou não é. A porta é estreita e nós temos que ver os frutos. Fruto de justificativa não leva a gente para o céu. Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a palavra de Deus. Essa é a típica resposta de quem vive por si. Conectados? Quem vive por si gosta sempre de falar o seguinte, olha, mas eu fiz isso. Mas eu fiz aquilo. Qual é a típica resposta que você ouve quando você vai evangelizar alguém? Rapaz, nunca matei, não roubo, não faço mal para ninguém. Por que é que eu não vou para o céu? Porque as pessoas não entendem que o céu não tem nada a ver com elas. É muito além. É Deus. Deus fez o mundo e fez a gente. Deus fez todas as coisas. O céu pertence a Ele. Só vai entrar no céu quem foi lavado por Ele. E é capaz de você e eu chegar no céu e falar, rapaz, Deus, o Senhor viu aquele dia, eu estava só o pó, mas eu fui para o culto. E nem para o céu o Senhor não deixa eu entrar. Oh Deus, olha o sacrifício que eu fiz para te servir naquela geração perversa. O povo era mau. E eu me esforcei, e olha aí. E Jesus vai olhar e falar, o seu esforço não valeu, porque você não entendeu que não tinha a ver com você, tinha a ver comigo. O reino é dele. Temos que confiar nele e entregar a nossa vida para ele. Nós vivemos um evangelho muito barulhento. Um evangelho onde todo mundo quer mostrar o que faz. Eu fiz, eu preguei, eu fui. Um evangelho cheio de barulho, mas na hora que vamos ver o fruto que é bom, nada. Grita muito, fala muito, mostra muito, mas na hora que vai querer buscar fruto, não encontra. Ler a Bíblia é difícil. Orar é mais difícil ainda. Perdoar, bom, depende se o cara for bom para mim. Ei, ama quem te persegue. Eu vou amar, mas nos meus termos. É o seguinte: se você fizer isso, se você for assim, se você cumprir essas regras, eu te amo. Se não, a porta que entrou é a mesma que sai, pode ir para lá, não preciso de você. E quem quer ser tratado e trabalhado?
mais fácil tirar uma pessoa da nossa vida do que trabalhar o nosso coração, ou não é? É muito mais fácil mandar o filho embora, a mãe embora, o pai embora, o marido embora, a esposa embora. É muito mais fácil do que tratar a gente. Então a gente muda de casa. Então a gente muda de estado. Então a gente muda de casamento. Então a gente muda de emprego. Então a gente vai mudando. Pra quê? Pra não confrontar a gente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus quer trabalhar a nossa vida. E aonde estivermos, pela misericórdia do Espírito de Deus, Ele vai continuar batendo. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Você vai mudar de casa e vai acontecer a mesma coisa. Você vai mudar de emprego e vai acontecer a mesma coisa. Você vai mudar de vida e vai acontecer a mesma coisa, porque não interessa o que é exterior, Deus vai continuar batendo no coração até que você mude. Isso não é maldade de Deus, isso é misericórdia e graça. Porque a menos que haja uma mudança genuína, verdadeira e real, a gente não vai para o céu. E não adianta confessar Cristo. E não adianta aceitar Jesus e levantar a mão. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Confessar a Jesus significa que você vai estar disposto a ter uma mudança de vida. E a gente não vai viver essa vida abundante, a menos que nos entreguemos a Ele com o coração. A menos que a gente vá para Ele no nosso tempo e falar: Deus, a coisa é feia, muda meu coração e me trabalha. Me trabalha porque eu preciso, eu quero. Chega de me justificar. Chega de me apoiar nas teorias do mundo. Eu vou te dizer, a maioria dos nossos irmãos tem tanto de psicologia, tem tanto dessas coisaradas todas, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não valorizamos a única coisa que salva de verdade, que é a palavra. A gente precisa de alguma explicação psicológica. A gente precisa de alguma prova que veio de alguma teoria que alguém conseguiu provar. Por quê? Porque nós, no fundo, não cremos na palavra. Mas essa palavra que salva, que liberta, é a única. E eu vou te falar, muitas das teorias da psicologia contradizem a Bíblia. E o povo está crendo e vivendo por elas. E achando que vai para o céu. Muito do que o mundo prega e que você e eu nos esforçamos para aprender, vai contra a Bíblia. Não é de se estranhar que tem 90% de crente confuso por aí. Crê em Deus, mas também se passar alguém dando a água santa, vai passar, passa. Ah, eu creio em Deus, mas na verdade quem faz oração forte? Vamos lá? Eu creio em Deus, mas você sabe ler a oração forte de quem é? Ou quem é que vai dar lá fazer aquela reza forte com a gente? Ah, não, não fala reza não, porque não é igreja de Cristo. Então vamos falar oração. Quem faz oração forte? Mudou a palavra, mas o princípio é o mesmo. Continua sendo místico. Continua sendo confuso. Continua. Porque a gente não crê no poder regenerador da palavra. Porque a gente não crê no Evangelho. Porque a gente ainda acha que vai ter alguém com uma varinha mágica para resolver todos os nossos problemas. Antigamente se achava que o século 20 e 21 seriam os mais civilizados, onde haveria-se mais paz. Se investiu nos estudos, se investiu em dar ensino e conhecimento para as pessoas. E nós a cada dia temos piorado. Ou não? O mundo está melhor. Se o seu tá, os jornais que eu assisto, que eu vejo que são poucos, mas eu leio alguns, não tem melhorado nada. Só está pior. Mas o povo não está tão estudado. O povo não está tão esperto. O povo não está tão sabido. Tá? E quanto mais espertos eles ficam, mais eles aprendem a passar a perna no outro. Quanto mais inteligentes eles ficam, menos eles querem se submeter às autoridades dentro de casa. Vocês que são pais cristãos, eu tenho certeza, do que eu falo a partir daqui, a dificuldade que nós temos como educadores de ensinar um negócio que devia ser simples, que é a obediência. O negócio para ser complicado.
gente não obedece, não consegue passar. Por quê? Porque ninguém quer obedecer. A gente é inteligente demais para obedecer. A gente é esperto demais para obedecer. E eles estão crescendo. E com 3 anos de idade, tem que apertar o menino para sentar aqui e falar: eu falei que é para fazer. Por quê? Como é que é? Me explica. Não tem que explicar nada, não. Você só tem que obedecer. É princípio. Mas esse princípio, na nossa geração, soa como o quê? E autoritarismo. Se você fala para a pessoa obedecer, ele olha para o pai e fala: você é muito autoritário? Onde é que eles aprenderam isso? Nas escolas. Que a gente paga 2, 3 mil reais para eles ficarem lá. Legal, né? Aqui eu vou falar que a gente vai suar a vida toda para pagar o menino. Para ele olhar para você e dizer: por que você está fazendo isso? É muito autoritário. Não é assim não. Nós temos o direito de pensar. Nós somos livres. Livre, mas não tem dinheiro para limpar, para trocar as calças. Porque quem compra é o pai e a mãe. Mas eu sou livre. Livre, mas se o pai e a mãe não der dinheiro, não come, não veste, não desfila o celular bonitinho, mas eu sou livre e aprendi na escola. E aí se meu pai falar alguma coisa: autoritário, essas pessoas gostam de mandar. É um mundo anarquizado que a gente vive. É um mundo que está preparando para a hora que a Copa chegar, todos os anarquistas vão se juntar para falar mal do governo. Afinal, que negócio de Copa? A gente precisa de plano de saúde, de posto de saúde. A pessoa não sabe como funciona a lei, não sabe como funciona dinheiro público e acha que sabe que pode mandar. A pessoa não consegue governar a casa dela. O filho é rebelde, o marido não conversa, a mulher não respeita, dentro de casa não tem nada. Não consegue administrar os 1.000 reais que ganha por mês para comprar um arroz, um feijão e farinha. Mas o governo está errado, a gente precisa de plano de saúde. Administra bem a sua casa e deixa o governo cuidar daquilo que lhe é competente. Mas a nossa geração acha bonito ter voz. E já que as famílias e as pessoas não têm voz dentro de casa, elas tentam gritar na casa do vizinho, para ver se lá são escutados. Mas eu vou te dizer, é muito mais que isso. Se você tiver voz na sua vida e dentro da sua casa, está ótimo, porque o governo vai cuidar. E como cristãos, fomos chamados para abençoar. Ninguém aqui foi chamado para fazer rebeldia. Nós fomos chamados para obedecer a Deus, nos submeter a Deus, entender o plano de Deus em todas as coisas. Amém. Ei, a gente precisa muito mais do que dizer: Senhor, Senhor, eu aceito o Senhor como Jesus e Salvador. A gente precisa muito mais do que aprender a orar e já achar que a gente é gente grande. A gente precisa muito mais do que ter decorado um versículo, conseguir expor ele para algumas pessoas e já achar que a gente está pronto para enfrentar o mundo. Oh! Ninguém enfrenta o mundo com um versículo decorado e um monte de ideologia. É vida. É muito mais que isso. E isso começa dominando você mesmo e colocando em prática a palavra que você tanto quer pregar para a sua vida. Os falsos profetas estão aí para falar o que vai ser legal para o seu ouvido. Os falsos crentes estão aí para se juntar e montar uma igreja cheia de gente. E um monte de gente que pensa igual, não tem problema não, porque para pensar atrapalhado você nunca vai estar sozinho. Se você pensar uma bobeira, conversa com 2, 3, você vai achar 2, 3 que pensam igual. Não fica preocupado não. Porque para andar com Deus e pensar Deus, você vai achar um, na melhor das hipóteses. Agora, para pensar bobeira, você vai achar um monte. Se você ficar meio revoltado, eu vou dar aqui a dica de rebeldia e de rebelião. É o seguinte: se você ficar meio revoltado, você conversa com mais 3 pessoas. Você vai descobrir que não está só. Todo mundo vai estar. E se a rebelião ficar um pouquinho mais bravo, ficar um pouquinho mais de raiva, junta mais 4, 5 e monta uma igreja para você. Vai ter gente, rapidinho. Funciona assim. Porque um rebelde nunca está sozinho.
Porque ninguém quer morrer. Porque ninguém quer tratar o seu interior. Porque ninguém quer deixar que o Espírito Santo faça uma obra regeneradora e mude completamente. A gente não quer. Nós queremos mais pessoas que nos ajudem a justificar o nosso estilo de vida, para a gente não ter que mudar. E a gente vai passar 120 anos nessa terra, com essa mentalidade e cheio de gente em volta. Mas esquece a eternidade. Essa não vai. Não vai estar com Deus. Ainda que estivermos ou com um monte de pessoas na terra, com Deus a gente não vai ter. Não tem dado tempo de pensar na eternidade. Porque o relógio aí do seu lado, que você acabou de olhar, está te dizendo que está incomodando e está na hora de parar. Porque o que a gente vai fazer amanhã, que é segunda-feira, e a vida volta ao normal, fala para a gente muito mais do que onde nós vamos passar a eternidade. Mas se você puder, abra mão de tudo que você tem nessa vida para poder ganhar o céu. Porque essa é a única coisa que importa. Temos ganhado o mundo e temos perdido a nossa alma. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo seu poder anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: nunca te conheci, apartai-vos de mim. É nós chegando no último dia e batendo no portão: deixa eu entrar. Sei lá, pensa lá no Palácio do Governo. Você passou lá, você viu o governador lá na televisão, você viu o governador no jornal, você conhece ele, conhece? Quem é que conhece o governador? Assim, tinha de ter visto já algumas vezes, já vi no jornal, já. Obrigada. Porque às vezes a gente nem vê o governador, não conhece, né? Mas se você for lá e te dar o nomezinho dentro do Google, você vai ver, a gente conhece. Aí você chega lá, bate lá na porta do Palácio do Governo e fala: o seguinte, eu conheço o governador e eu quero entrar. O pessoal vai deixar você entrar? Não. Mas você leu uma matéria dele no Google. Você tirou a foto dele, a última foto que ele acabou de tirar, você conhece ele. Se bobear, você até votou nele. Você vai falar: rapaz, eu votei nele. Eu vi o que ele acabou de fazer. Esses tempos atrás ele nadou até lá no buraco d'água lá. Eu vi. E o povo vai falar o quê? Rapaz, vai-te embora se não quiser ir para a cadeia, porque aqui você não entra. Mas eu conheço o governador, mas você não entra. Aí aparece o governador lá na porta e diz: Patrícia, entra! Como é que vai ser? Abre a porta, põe tapete vermelho, põe para dentro. Porque uma coisa é eu falar que conheço o governador. Outra coisa é que ele olha e fala: ei, fulano, entra. Faz toda a diferença. A Bíblia diz que no último dia, a pessoa vai falar: Jesus, eu preguei, eu te conheço. Ei, até decorei meio dos dias assim que eu falei do Senhor. Senhor, eu fiz uma oração boa, gente, até mudou. E não vamos entrar. Porque uma coisa é nós falarmos que conhecemos a Jesus, outra coisa completamente diferente é Jesus falar que conhece a gente. E para a gente entrar, ele vai ter que estar do lado de dentro, falando: pode entrar. Eu confessei a Jesus. Tá bom. Mas não deixou ele mudar a sua vida. Confessou Jesus, mas andou na porta larga, que é o caminho da perdição. Nós precisamos confessar Jesus e escolher a porta estreita. Você acha que isso não mexeu comigo? Você acha que eu não me questionei? Você acha que essa mensagem, lida por várias vezes, não me fez pensar: será que a hora que eu chegar lá, eu vou ouvir o Senhor Jesus falar: venha? Pode entrar? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Para terminar.
João 3,9. Antes de Apocalipse, você vai achar Judas e João. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ele não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Por quê? Se somos filhos de Deus, não continuamos pecando. Nós temos um estilo de vida que não tem condizer com a profissão de Cristo que nós fizemos um dia. Nós temos um estilo de vida que não está levando a gente para o céu. A confissão verdadeira e genuína de Cristo implica em mudança. Muitas coisas são boas, mas não regeneram a alma. Muitas coisas aliviam, mas não levam para o céu. Assista um filme, faça uma caminhada, coma alguma coisa boa e que presta, vai ajudar muito. Mas pessoas vão para o inferno, comendo bem, fazendo caminhada e assistindo filme. Porque não quer dizer que porque te faz bem, é de verdade bom. Se você ouvir alguém dizer para você, se faz bem para você, tá bom. Eu quero te dizer, algumas vezes o pecado faz bem, mas não é bom, porque não leva para o céu. Para ir para o céu, precisa nascer de novo. A boa notícia, no final do culto, é que hoje não é o último dia. Não estamos diante do grande trono do juízo de Deus. Esse dia existe, esse momento de julgar existe, mas ele não é hoje. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Ainda dá tempo de obedecer, de perdoar, de amar quem persegue, de deixar Deus mudar o seu coração de forma e de verdade. Chega de se enganar. Ainda dá tempo de comprar uma Bíblia e de começar a fazer a sua leitura bíblica, de ter o seu papelzinho do lado com a caneta, para que você anote o que Deus falar com você. Ainda dá tempo de pedir perdão e de entender que dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Jesus é o centro do mundo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós temos no nosso coração uma forma perfeita que cabe ao Senhor. A Bíblia diz que esse mundo, essa terra, foi criada por Deus. E é para Ele. Porque a palavra do Senhor diz que ela revela a glória de Deus. Se não tivermos uma vida verdadeiramente focada em Cristo Jesus, não vamos para o céu. Você pode ser legal, posso gostar de você, a gente pode ficar junto, a gente pode rir, a gente pode brincar, mas é mais do que isso. Céu, entrega, confissão de Cristo e mudança de vida. Pelos frutos conhecerei as árvores. Se você não sabe para onde você está indo, eu te convido hoje a entregar sua vida a Cristo e aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. E deixar que Ele transforme os seus pensamentos, a sua atitude e a sua forma de agir. Ainda
que isso quer dizer? Que vai diminuir a popularidade, os abraços, as festas, a alegria na terra. É a única coisa que vai te dar verdadeiramente entrada no céu. Se faz bem, mas não é Cristo, então não faz bem. Se os dias têm sido consumidos por coisas que vão ficar nessa terra, eu sinto muito em te dizer, mas terminou aí. Não tem proveito nenhum. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Qual é o seu investimento em Cristo Jesus? Quem é a pessoa, a situação culpada? Hoje é o dia de colocar diante de Deus e de dizer: Deus, eu preciso.